Concorrência de forma estratégica, galera. Para a gente poder falar a respeito de concorrência estratégica, primeiro eu preciso falar 3 coisinhas para vocês. Galera, nunca fale mal do concorrente, tá? Quando você estiver ali participando de uma disputa de orçamento, não é legal tu falar mal da empresa do concorrente. Isso não vai agregar em nada nos seus projetos. Tu tem que falar da qualidade do seu trabalho e não dos defeitos da concorrência, tá? Quem faz essa análise é o cliente. Não se preocupe com o preço da concorrência, tá? Muitas vezes o custo operacional dele é diferente do seu, e se ele estiver vendendo muito abaixo disso, com o tempo ele não vai aguentar estar no mercado. Então, consequentemente, essa pessoa vai sair do mercado futuramente. Então, não se preocupe com o preço do seu concorrente. Não seja inimigo do seu concorrente. Esse concorrente, na maioria das vezes, pode ser o seu parceiro. Vocês podem ter ali uma parceria de projetos. Então, eu acho muito bacana essa ideia, principalmente a gente que é do envelopamento, né? Tem bastante freelance. Eu acho que é muito interessante essa ideia da gente ser parceiro ali do nosso concorrente, tá? Então, como que eu faço isso de forma estratégica, gente? O que eu analiso no meu concorrente? O que eu vou analisar no meu concorrente é quais as ferramentas que ele está usando para atender o cliente dele, tá? E qual é o valor que ele está entregando para o cliente. Eu vou ver se dentro disso tem alguma coisa ali que eu preciso aprender, né? Se a ferramenta que ele está usando é diferente da minha, ela é melhor, se o meio de atendimento dele é melhor que o meu, né? Se a estratégia dele em si é melhor do que a estratégia que a gente está usando, tá? É isso que eu analiso na concorrência. E como que eu faço isso de forma estratégica, tá? Vamos supor que a gente está passando ali por uma disputa de orçamento e eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo para vocês, que é bem interessante. A gente foi fazer um projeto para um sindicato de dentista, né? Uma associação de dentista, na verdade. Lá era um projeto bem legal, tinham várias peças, né? E quando eu cheguei lá, a pessoa que estava encarregada ali de levantar os orçamentos, ela já me falou: olha, você vai me passar a sua cotação, mas eu vou precisar de mais 2 orçamentos, né? Geralmente acontece isso, mas por que eu falo para a gente agir de forma estratégica? Então beleza, eu já identifiquei que vão ter mais pessoas na mesma jogada, tá? Então vamos lá. Como que eu visualizo isso, gente? Quando eu vou para o campo de batalha e a gente vai disputar ali um orçamento, eu não sou inimigo do meu concorrente, pelo contrário, eu sou amigo dos meus concorrentes. Só que se eu estou em casa jogando videogame e eu estou disputando com um amigo meu, o meu intuito é fazer gol, tá? É a mesma coisa lá na venda. Quando eu estou lá, o meu intuito é ganhar, é concretizar o fechamento daquele serviço. Como que eu posso ser estratégico nisso? É observando e fazendo perguntas, tá? Nesse caso, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Cheguei lá para fazer esse orçamento, eu já entendi que vão ter mais pessoas nessa jogada, então o que eu vou fazer? Eu não vou falar da minha concorrência, eu vou ver o valor que eu posso agregar para o meu cliente. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar tirar o meu concorrente da zona de conforto. Nesse caso, o que a gente fez? Como eu vi que era um projeto bom, era um trabalho bacana, eu tinha aquele material sobrando e eu tinha tempo. Então o que eu fiz? Eu sugeri fazer uma peça para esse pessoal. Eram 22 peças, se eu não me engano. Eu sugeri fazer uma peça para eles. Mas quando eu sugeri fazer essa peça, o que eu fiz? Eu tirei o meu concorrente da zona de conforto. Porque a partir do momento que ele vai disputar um orçamento comigo, né, e eu já fiz uma peça, eu tive tempo, eu me dediquei, executei uma peça ali, deixei ela pronta, para ele competir de igual, ele tem que pelo menos fazer o mesmo que a gente fez. Só que quando a gente fez isso, a gente tinha tempo e material para isso. E a gente estava disposto a fazer isso para o cliente. Então, o que acontece? Quando o concorrente ele tem que passar pela mesma situação, mas de forma forçada, você tira o cara da zona de conforto. Nesse caso, o que aconteceu? A gente fez essa peça para o cliente, o meu preço acabou sendo o mais caro ali do orçamento, certo? Os concorrentes que passaram o orçamento depois, para disputar ali com a gente, tiveram que se igualar ali e também fazer uma peça, então, de certa forma, a gente tirou eles da zona de conforto. Esse pessoal não tinha se preparado para isso, né? Eles tiveram um gasto com material, não é um material que muitas vezes estava sobrando, eles não tinham tempo sobrando para fazer isso, né? Porque de certa forma, quando eles chegaram para fazer o orçamento, o cara apresentou: olha, aqui eu já tenho uma peça pronta do concorrente, o que você pode me oferecer? Então você tirou o cara da zona de conforto. Consequentemente, o que aconteceu nesse nosso caso? Quando a gente foi discutir, no final de tudo isso, foram feitas 3 cotações e a empresa entrou em contato com a gente de novo e a gente foi discutir a respeito do orçamento. O que eles me falaram? Olha, o seu preço é o maior.
Aí eu entrei com toda a estratégia de valor, né? Eu percebi qual que era a necessidade ali do cliente, qual era a dor do cliente, né? E ele tinha ali duas coisas que pegavam muito, que era o quê? Era o tempo que ele precisava daquilo, e como aquelas peças eram muito expostas e tinha que passar por um processo de limpeza por diversas vezes, então tinha que ser um trabalho com uma ótima qualidade, um ótimo acabamento. Então o que a gente fez? Quando o pessoal falou para mim, olha, o seu preço é o maior. Falei, legal. Falei um pouquinho sobre o valor, o que a gente podia agregar, o prazo que a gente podia entregar aquilo, o material que a gente ia usar. E eu falei para ele, ó, vamos lá dar uma olhadinha nas peças? E quando a gente chegou e foi analisar as peças, e a gente começou a ver os detalhes, o próprio cliente falou para mim, olha, eu entendi porque o teu projeto está mais caro. O do concorrente aqui começou a levantar um pouquinho, pô, esse aqui o material é diferente do seu. O que acontece, gente? Foi naquele momento que a gente tirou o nosso concorrente da zona de conforto, foi aonde a gente estabeleceu que a gente ia ganhar essa cotação, né? Porque um dos concorrentes, o que ele fez? Ele comprou um material mais barato, porque ele não esperava ter aquele gasto, então ele comprou um material mais barato, consequentemente era um material inferior ao que a gente estava usando, e o outro, ele provavelmente não teve o tempo que a gente teve para criar aquela peça, né? Para envelopar aquela peça. Então, consequentemente, a qualidade dele, isso afetou na qualidade do serviço dele. Esse serviço a gente ganhou, executou um trabalho pessoal lá, ficou um trabalho muito bacana. Mas o que eu quero falar para vocês com tudo isso? Quero mostrar para vocês que a gente, quando vai para a disputa, né, de um orçamento, a ideia é a gente ser estratégico. Para a gente ser estratégico, a gente tem que se atentar em toda a situação, né? E coletar o máximo de informações possível. A partir do momento que a gente entendeu que ali ia ter mais cotações, mais pessoas, né? Que talvez a gente não poderia ganhar se o critério fosse o preço, o que a gente fez? Tirou o nosso concorrente da zona de conforto. Isso fez com que a gente ganhasse esse projeto. Então olha que bacana. É muito interessante a gente trabalhar isso, né? Sempre que a gente for disputar ali um orçamento, é muito interessante a gente tentar se atentar aos detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa estratégia, né? Então é isso, galera. Espero que isso ajude vocês aí a montar elaborar esse projeto. Toda vez que você entrar num projeto com essa mentalidade de estratégia, eu tenho certeza que tu vai conseguir observar detalhes ali que na maioria das vezes o teu concorrente não vai estar vendo. Fechou? A meta é o topo, galera.